fui até a Alice, isso em 97 já. E a Alice Maria... Começou a fundar a Globo News, foi por aí, eu acho. A Globo News é de 96. Eu cheguei a Globo News um ano depois da... Quer dizer, não a Globo News. Eu fui a Globo News por Alice um ano depois da criação do canal. Só que a Alice me recebeu extremamente bem, a gente está super bem até hoje, tenho falado com ela diariamente, praticamente, porque ela é minha conselheira até hoje, é uma pessoa maravilhosa, meu grande ídolo do telejornalismo, uma pessoa que sabe tudo de TV. E ela falou para mim, olha, aqui na Globo, até fez uma piada, aqui na Globo News eu tenho o que eu chamo de museu escola, que é assim, a galera muito antiga, Sandra Passarinho, Tamara Leftel, Beatriz Tillman, repórteres muito antigas, Angela Lindenberg, Sheila Vaz, uma galera das antigas, uma geração acima da minha, uma galera que hoje está na faixa dos 60, 60 e poucos anos. Ou eu tenho uma galera começando. Eu tinha na época 9 anos de carreira. Você não tem lugar para você aqui agora. Estou com o meu quadro de apresentadores preenchido, mas eu vou te levar para o Laerte Rimoli, que é o diretor de jornalismo da Globo no Rio. De repente você vem para cá como repórter. E assim foi feito. O Laerte, o cara, hoje em dia é o presidente da TV Brasil, chama TV Brasil, né? ABC. E um cara também super sangue bom, extremamente profissional, e falou, olha, deixa o teu material aqui comigo, se pintar uma vaga eu te ligo. Voltei para Florianópolis, segunda-feira eu comecei a trabalhar, na quarta-feira eu estava com meu telefone no Laerte. Tem condições para aqui segunda-feira da semana que vem? Tem uma vaga temporária, 3 meses, quer arriscar? Eu quero. Então, em 97 eu volto para o Rio. E aí volto como um repórter, fazendo Bom Dia Rio. Como você entra na Globo, você entra fazendo Bom Dia Rio, RJ primeira edição, RJ segunda edição, e nada de apresentação. Eu fico só como repórter. Uma fase de muito aprendizado também, e bem diferente de tudo que eu já tinha encontrado até então, porque não sei qual a opinião de vocês, mas a estrutura da Globo, as pessoas podem ter críticas à Globo, podem, mas assim, nunca encontrei uma estrutura igual para trabalhar. Eu lembro a primeira matéria que eu fiz assim, um pouquinho mais séria e tal, foi uma manifestação, se não me engano, em Acaí, uma coisa desse tipo. E os moradores fecharam ruas e botaram fogo no pneu, fizeram barricadas, teve uma confusão danada. Quando a gente chegou de carro, né, já estava mais ou menos acabado. E de repente me chamou no rádio, né, a gente usava rádio ainda, e era o Globocop. Eu nunca tinha trabalhado numa emissora que tivesse helicóptero. Nem a RBS, a Manchete a gente alugava de vez em quando. E era o cinegrafista do helicóptero querendo me passar as imagens que ele tinha. Eu já fiquei, puxa, cara, uma história completamente diferente. Fora equipamentos, tudo era mais fácil. Verba muito fácil assim, para viajar, para projetos, algo bem tranquilo, bem tranquilo. Fiquei muito animado com tudo. Mas o Laerte sabia que eu tinha sido apresentador já, e de repente eu saí da escala de repórter no fim de semana e passei para a escala de apresentadores. Então eu fazia o RJTV primeira edição, o RJTV segunda edição aos sábados. E aí, nisso, fiquei talvez um ano nessa escala. A Alice Maria, um dia me chama, olha, estou vendo você apresentar no RJ, pô, está super bem. Você não quer ter uma experiência como apresentador na Globo News? Olha, eu estive aqui te procurando 2 anos atrás. Não, mas agora eu tenho vaga. Se você quiser vir, faz uma experiência aqui comigo, se você gostar, beleza. Aí, 99, março de 99, eu passo a apresentação da Globo News emprestado pela Editoria Rio. E aí, gente, é aquela história. Globo News é algo mais intenso impossível. Não há nada mais intenso. Vocês pensarem no que é o jornalismo verdadeiramente, é a Globo News. Eu tomei um susto. Primeiro dia que eu sentei na bancada, caiu um avião da TWA, com 220 passageiros a bordo. E já foi algo bem complicado. De repente me vi tendo que traduzir entrevista coletiva. Bem, eu sou formado em inglês, tenho meu proficiency lá, meu diplominha, mas fazer tradução simultânea é um negócio complicado. Muito improviso, muito improviso, muito improviso. E aí as coisas começam a se suceder. Então, em 99 eu vou para a Globo News, aí já estoura a Guerra do Kosovo, depois Iraque, Afeganistão, aí em 2001 vem os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, eu estou ao vivo, esse é um dia assim, que não dá para a gente esquecer. O meu objetivo era falar da apresentação, mas eu estou falando da minha carreira, vocês se quiserem me interromper ou a gente faz perguntas no fim, fiquem à vontade. Então, esse dia do 11 de setembro é um dia que eu gosto sempre de falar, porque foi algo inacreditável. Na época a Globo News era bem diferente, a Globo News era muito maçante até.
a nova direção da Globo News, eu sou fã da Alice Maria, mas tem que reconhecer que a Eugênia Moreira, que é a nova diretora, que entrou depois dela, ela conseguiu dar para cada produto da Globo News uma cara diferente. Né? Antigamente não era assim, a gente tinha, vocês lembram, em cima da hora. Então, a gente tinha em cima da hora, eu fazia 7 da manhã, 8 da manhã, 9 da manhã, 10 da manhã, 11 e meio-dia. Fazia 6 jornais. E eram jornais muito parecidos um com o outro. Muito parecidos um com o outro. Era algo muito maçante. A estrutura da Globo News era muito voltada para a Globo. Quando a Alice Maria, a gente teve uma reunião muito grave, ela deu um pito em todo mundo da Editoria Rio, era da Editoria Rio, porque a gente da Editoria Rio tinha que produzir para a Globo News também. E o pessoal da Editoria Rio começou a reclamar muito disso. E começou a chamar a Globo News de chupa-cabra. Não sei se você lembra negócio de chupa-cabra do ET de Varginha. Tá? Porque essa emissora chupa-cabra, essa Globo News chupa-cabra, criou-se um clima muito ruim, muito ruim. A Alice Maria teve que dar um puxão de orelha em todo mundo e mostrar que a tal da sinergia, né, um salário para 2 empresas, você trabalha para 2 empresas e recebe um salário só. Eu não gosto desse formato, mas a Globo News no início era muito assim. Era uma estrutura bem enxuta, muito calcada nas afiliadas, na Editoria Rio, no material que a Globo produzia, então era muito maçante. Então, imagine o seguinte, eu cheguei nesse dia, 11 de setembro de 2001, para trabalhar, às 6 da manhã, fiz o jornal de 7 às 7h30, de 8 a 8h30, 9 a 9h15, porque a gente reprisava o Bom Dia Brasil, então era um jornal mais curtinho para caber o Bom Dia Brasil, que na época tinha uma produção um pouquinho menor, hoje em dia a gente tem que cortar o Bom Dia Brasil para caber. Na época era só fazer um MH em cima da hora um pouquinho mais curto. E aí, quando dá 9h20, surge no nosso monitor a primeira imagem da torre, não sei se foi a sul, a norte atingida primeiro, já com uma fumacinha saindo. Né? E aí hoje a gente tinha um Ricardo está ali, vocês ganham 150 quilos. Acho que foi até a Leila que entrou no plantão. Leila e eu. E aí, só que a gente entrou no plantão com uma informação da agência F espanhola, que é a pior agência que tem. Assim, ela quer dar primeiro, então ela ouve falar, ela dá, ela não corre muito atrás de confirmação de nada, e a gente sempre é obrigado a dizer, segundo a agência F, era a única. Fosse Reuters, AP, então você podia não falar, não precisa falar que é da AP nem da Reuters. Mas, segundo a agência F, a gente era obrigado a falar, porque não era confiável. Na semana anterior ao atentado, um maluco com aquele, não sei como é que chama, aquele parapente com rotor, né? Ele tinha ficado preso, invadiu uma área que era impedida para voo, uma área restrita, e ele invadiu a área da Estátua da Liberdade e ficou preso na Estátua da Liberdade com aquele parapente dele. Né? E a F dizia que era um monomotor com um instrutor e um aluno que invadiram uma área proibida e deram no prédio. Então, e não era. Então, foi uma tensão absurda, foi o momento mais difícil da minha carreira até o problema da Chapecoense, né? Que aí foi uma situação completamente diferente. Mas foi um dia assim, inacreditável, porque eu tinha começado a trabalhar, lembro, às 6 da manhã, eu só fui sair do ar, a gente entrou às 9h20 com plantão, Leila Sternberg e eu, interrompemos nossa programação para informar que um avião atingiu agora a torre, não sei se sul ou norte, do World Trade Center em Nova York, são as primeiras imagens, segundo a agência F, isso. E nisso a gente ficou até as 4h30 da tarde, com 3 intervalos para fazer xixi. E era assim, né? Fazendo xixi, ponta eletrônica, a editora, cadê você? Cadê você? E você fazendo um xixi. Foi algo inacreditável. Os 4 meses, eu me lembro que quando eu cheguei em casa nesse dia, eu deitei na cama, eu fiquei olhando para o teto. Eu acho que eu fiquei olhando para o teto mais ou menos o tempo que eu fiquei no ar. Assim, eu fiquei umas 3 horas olhando para o teto, imaginando o que viria dali para frente. Eu tinha total noção, todo mundo tinha, de que o mundo tinha mudado. Né? E os 4 meses seguintes foram muito complicados também. A gente, imagine, na Globo News era muito tranquilo, a gente apresenta com ponto eletrônico, mas na Globo News é um canal em que, o editor, normalmente na rede, os editores-chefe eles procuram não falar com a gente quando a gente está falando. Então, mas na Globo News não tem essa parada. Assim. É muito comum você estar falando, o editor-chefe está te passando informação, ou está te reconduzindo para uma outra coisa, ou está dizendo, esse sinal está com problema, então você tem que ter esse trabalho mental, é muito complicado, de ouvir e falar ao mesmo tempo. A gente fez durante 4 meses, Leila e eu, os noticiários da Globo News com ponto eletrônico com CNN. Porque a gente tinha, como eles estavam sempre à frente da gente, a gente tinha autonomia para interromper o que a gente estivesse falando para dar aquela informação. Então, é essa história do apresentador que não é aquele locutor de rádio do qual eu falava no início. Nós não somos um robô,
Nós estamos completamente inteirados de tudo que está acontecendo, participando das decisões do jornal, mesmo no estúdio, mesmo na bancada. Né? E aí, em 2002, veio Copa do Mundo do Japão e da Coreia, e a Alice sempre soube que eu fui um cara ligado ao esporte. Eu sempre fui atleta, sempre gostei muito de esporte. Tenho um cunhado que é campeão olímpico, Carlão, do vôlei, que é comentarista do Sport TV, é casado com minha irmã mais velha, então minha irmã mais velha foi jogadora de vôlei também. Então, eu fui federado na vela, durante dos 13 aos 22 anos eu velejei, além de vários outros esportes. Então, a Alice me escalou para cobrir a Copa do Mundo, do Japão e da Coreia do Sul. E foi o que começou a abrir a minha porta no esporte. Em 2003, vejam como relacionamento pessoal, pensando na carreira de vocês, é importante. Então, tentem sempre... Não vou dizer que a gente tem que ser puxa-saco, eu sou o tipo da pessoa que não tem nada de puxa-saco, eu detesto panela, talvez até tenha pagado um preço por isso, nesse momento, depois a gente fala disso. Mas eu não consigo ser assim. De qualquer maneira, pensem que o relacionamento pessoal, não só no trabalho, mas em tudo, é muito importante. É muito importante. Então, tentem não se estressar com ninguém, tentem sempre dar atenção às pessoas, não porque vocês têm interesse, mas porque é melhor assim, para todo mundo é melhor assim. Então, em 2003, há uma mudança no Sport TV. O Olive Petit deixa a direção e assume um amigo meu, que era gerente de eventos da Central Globo de Esporte, o Emanuel Castro. E o Emanuel vem para mim e falou, poxa, eu estou reformulando os programas gravados do Sport TV, eu vou mexer no Super Vôlei, vou tirar o Bruno Volosch que faz, eu quero que ele faz com a produtora dele, é um contrato que não está bom para a gente. Eu quero fazer um esquema aqui dentro da Globo. Quero produzir esse programa todo dentro da Globo, vocês só entregam para mim no Sport TV, eu exibo lá, com uma equipe daqui, o pessoal vai fazer hora extra. Será que a Alice Maria, eu estava na Globo News na época ainda, se importaria de você ser compartilhado? Seria uma vez por semana só e tal? Eu falei, não, absolutamente, vou falar com ela. E a Alice Maria me liberou, então eu fiquei durante um período fazendo o Globo News e também gravando o Super Vôlei do Sport TV, uma vez por semana. Eram 2 dias, na verdade, tinha um fechamento na terça-feira, a gente gravava na quarta-feira. Né? E aí foi a porta realmente que se abriu para mim, em 2003, isso, porque houve um dia... Nessa época, o Vanucci tinha saído, o Fernando Vanucci tinha saído já da apresentação, tinha sido demitido da Globo, e o Tino Marcos, repórter, que é uma referência para qualquer pessoa que goste de esporte, para mim é o top do top, é o Tino, é um cara que vocês podiam trazer aqui, que é sensacional, pessoa maravilhosa, profissional nota 10. E o Tino assumiu como o stand-by a apresentação do Esporte Espetacular, até que encontrassem alguém. E nunca encontraram, então ele foi ficando, foi ficando. Chegou 2003, o Tino estava em Santo Domingo, nos Jogos Pan-Americanos, e o Tadeu Schmidt, que era o pai dele, que fazia o EE quando ele não podia fazer, estava na Fórmula 1, que o Tadeu fazia a Fórmula 1. E era a Milena Ciribelli e um dos dois. E aí ficou aquela confusão no esporte, quem faz? O Emanuel, que era diretor do Sport TV, falou, olha, pega o Lacombe, ele faz tão bem o Super Vôlei no Sport TV, bota aí para fazer. Aí, beleza. Então, um dia, em 2003, que eu não lembro qual foi, eu me vi apresentando o Esporte Espetacular. Me lembro que, quando eu comecei, a primeira cabeça que eu li de um jeito assim, amigo, que mais rápido que Ayrton Senna. A ansiedade era tanta que... Quando entrou o VT, a Milena macaca velha, né, olha para minha cara assim, você está com pressa? Para quê? Vai embora? Você quer ir embora? Você pode falar rápido, o programa vai demorar o mesmo tempo, você não vai sair daqui antes de 12h30. Aí eu falei, está muito rápido. Então, comecei a fazer o Esporte Espetacular como stand-by. Globo News, até que em 2004 eu fui efetivado. Foi durante os Jogos Olímpicos de Atenas, eu ainda fiz, era muito engraçado, eu fazia na Globo News e descia para fazer o EE, depois fazia o contrário, saía do EE, subia para fazer Globo News no domingo. Então, era uma coisa muito doida, até que em novembro de 2004 eu deixei a Globo News e virei apresentador do esporte. E de 2004 a 2011 é o período em que eu mais fui feliz na minha vida. Assim. Eu sou um cara muito metódico, muito preocupado com os detalhes, com as coisas, com a clareza da informação, né, com a apuração correta. Eu acho que todo jornalista tem que ser assim, mas, infelizmente, alguns não são. E o meu perfil me encaixa melhor com um programa semanal. Então, esses últimos anos no Bom Dia Brasil, para mim, não foram tão felizes. Primeiro, porque o horário é muito ruim, depois eu vou falar um pouquinho disso. E porque o diário, gente, eu acho que, para mim, foi uma fase para a qual eu não queria ter voltado. O jornalismo diário
é muito cansativo, é muito cansativo. E o EE, o Esporte Espetacular, era algo com o qual eu sempre sonhei, engraçado, sem saber. Porque eu me lembro até hoje, o programa estreou em 73, eu tinha 7 anos. Eu me lembro das primeiras chamadas do Esporte Espetacular. É algo que a gente não consegue explicar. Tem coisa que a gente guarda na cabeça e não sabe por quê. Não faz muito sentido. Eu me lembro das chamadas com aquelas ondas enormes do Havaí e aquela música do EE, que é uma música que marca qualquer um, papapá, é um negócio de maluco aquela música, emociona. Então, até hoje, inclusive. Não, é algo inacreditável. Então, eu tinha essa possibilidade de trabalhar uma semana inteira para fazer um programa. Eu tinha projetos meus como repórter do EE, porque eu apresentava, era editor, de novo. O apresentador que só apresenta, esqueça essa parada, não existe isso. Então, a gente tinha folga às segundas-feiras, folgávamos nós, os cabeleireiros, os garçons. Aí, na terça-feira, a gente tinha reunião de produção. Então, reunião de produção na terça-feira, quarta-feira eu tinha normalmente produção de matéria, quinta-feira produção de matéria, sexta-feira dentro das ilhas editando, sábado pré-fechamento, fechamento à noite, era o dia inteiro sábado dedicado ao jornal, mas eu adorava aquilo. As melhores matérias, as melhores reportagens que eu fiz, programas sensacionais, as pessoas que eu conheci, os lugares que eu conheci, eu rodei. Só não fui à Oceania, mas fui à Ásia, fui à Europa, fui à África, fui à América, tudo pelo EE. Eu rodei muitos lugares, fiz reportagens inacreditáveis, em Copa do Mundo de turf em Dubai, um negócio, um outro planeta. Fiz coisas incríveis, eu era muito feliz no EE, não queria ter saído de lá. Mas, tem sempre um mas, a gente tinha um diretor lá que, graças a Deus, saiu. Antes de mim, saiu. Eu estou saindo da Globo, eu acho que a maioria deve saber que eu estou saindo. Já saí, mas meu contrato termina 31 de maio, vou falar disso. Esse diretor cismou que o EE tinha que ter um ex-atleta apresentando. Ele cismava com isso. No meu período, ele tentou a Lica Oliveira, que é atriz hoje em dia, linda. Eliane foi jogadora de vôlei, torci muito por ela. Seleção brasileira, era Ellen e Eliane. A Eliane fez jornalismo, é também atriz. Ficou comigo 9 meses. Não deu certo. Ele tentou a Leila, né, do vôlei, a mulher do Emanuel, também jogadora de vôlei, que está em Brasília, ela é de Brasília. Também não deu certo. Assim, não funcionaram. Aí chegou uma hora que ele resolveu testar o apresentador ex-atleta, não a apresentadora. Então, ele botou o Tandy no meu lugar. Adoro o Tandy, sou muito amigo do Tandy, mas não era o momento do Tandy. Assim, é o que eu digo, o apresentador, não é assim... Eu já fiz muita palestra em faculdade de jornalismo, porque eu quero ser apresentador. Você quer ser, mas daqui, com uma pessoa de 22 anos, 21 anos, você quer ser, mas daqui um periodinho, tá? Uns 10 anos, uns 15 anos. Então, o Tandy não estava pronto. Ele falou para mim, eu falei para ele, mas eu não quero fazer isso, eu não estou pronto para estúdio, não me dou bem no estúdio. Ele falou, ou é isso ou é nada. Eu falei, então, eu tive que aceitar. Eu falei, beleza. E aí, em 2011, então, eu deixo o EE e passo a ser o apresentador dos blocos de esporte do Bom Dia Brasil, editor executivo de esporte e apresentador. De novo, nada de... Eu costumo dizer, o apresentador que só apresenta, ele é não muito mais do que um laço de fita no embrulho. Ele tem pouquíssima ou nenhuma relação com o conteúdo do embrulho. Então, jamais, quem quer ser apresentador, apresentadora, jamais pensem que basta chegar uma hora antes do jornal, ir para o estúdio e ler, ou improvisar. Para você improvisar, você tem que estar muito por dentro de tudo. Então, em 2011, quando eu chego ao Bom Dia Brasil, era para ser só um apresentador, porque antigamente o apresentador do Bom Dia Brasil ele era compartilhado com o Globo Esporte, normalmente. Então, ele fazia o Bom Dia Brasil, terminava o Bom Dia Brasil, ele cagava o Bom Dia Brasil e ele ia para o esporte. Ele não participava da reunião de produção do Bom Dia Brasil, ele não fazia o meio de campo, o esporte, porque, assim, Bom Dia Brasil é a equipe do jornalismo e os blocos de esporte é a equipe de esporte. Trabalhamos na mesma redação só no Bom Dia Brasil, porque as redações são separadas.